Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin flertando com 105 mil dólares neste exato momento. Bitcoin que se recupera, Bitcoin que simplesmente apaga as quedas de quinta-feira e nos coloca com um movimento de alta, com acelerações em potencial. Eu quero te mostrar exatamente o que a gente está vendo para o Bitcoin e também o que temos para as altcoins. Eu quero mostrar mais uma vez um padrão extremamente importante para as altcoins, que pode sim nos levar a valorizações bem mais agressivas naqueles que são os ativos que estão sendo ignorados nesse exato momento. Eu vou te mostrar tudinho, então fica até o final, mas eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou analisar ativos que você pediu nos últimos vídeos, mas eu obviamente peço a você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise amanhã. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, vamos falar do Bitcoin rapidamente. Bitcoin teve a sua movimentação de baixa. Ontem tivemos praticamente de forma total um engolfo de alta, então a gente teve uma recuperação, foi a recuperação em V, e agora a gente se coloca acima de uma área importante de suporte e resistência e acima do padrãozinho de cunha descendente que a gente tinha no gráfico diário. Se a gente fechar hoje desta forma e amanhã, que é o fechamento semanal, amanhã, 21 horas horário de Brasília, teremos o fechamento da semana. Se a gente fechar amanhã acima de 107 mil dólares, teremos uma invalidação dessa baixa e iniciaremos um movimento de alta que aumentará em muito a probabilidade da gente renovar máximas. Então a gente tem que ficar de olho nos 107 mil dólares, esse é o primeiro alvo a ser rompido. Luan, o que acontece se a gente voltar a perder esta área? Seria plausível sim que a gente visitasse 97 mil dólares. A gente tem um caminho aberto no curtíssimo prazo, por isso é importante que a gente tenha a visão para os dois cenários, como eu sempre gosto de falar. Mas no semanal a gente não precisa nem discutir, seguimos em uma tendência muito saudável de alta, com uma correção para formar uma base de preço e renovar máximas. Então, no contexto macro, médio e até micro, a gente segue em alta. O micro só precisa de uma leve confirmação. Mas o cenário está super bullish para o Bitcoin e isso ninguém pode discutir. Basta a gente olhar o gráfico que nós temos à nossa frente. Mas o problema não é o Bitcoin, Luan. O problema são as altcoins. A gente vem falando bastante sobre as altcoins e eu trouxe vários estudos essa semana para representar e explicar por que, de fato, a gente está atrasado, entre aspas, no movimento das altcoins. A gente falou do Others versus BTC, nós falamos de Ethereum versus BTC, nós falamos do movimento de Ethereum e da faixa de 2.800 dólares e todo mundo começa a compreender que a gente está diante de um cenário que pode ser muito interessante e benéfico para as altcoins. Mas eu quero trazer mais uma leitura, um gráfico que eu já apresentei no passado e eu quero relembrar, para refrescar a sua memória em relação justamente ao movimento das altcoins, movimento em potencial das altcoins. O que eu quero te mostrar aqui? Gráfico mensal do Total 3. O gráfico mensal do Total 3 mostra um triângulo ascendente. Este é um padrão que normalmente rompe para cima. Normalmente, não é, obviamente, uma garantia, mas é um padrão gráfico básico que normalmente rompe para cima. Esse é um ponto extremamente importante. Luan, o que é esse Total 3? É o market cap das altcoins. É o market cap total, excluindo o Bitcoin e o Ethereum. Aqui nós temos a capitalização total de mercado destas que são
as empresas, os ativos conhecidos como altcoins. E a gente está de olho neste padrão, por quê? Porque se este é um padrão que representa a capitalização total de mercado, e a gente entende que o Bitcoin está numa tendência de alta, e a maior probabilidade é nas próximas semanas a gente ter renovação das máximas, a gente tem que ficar atento a este gráfico. Por quê? Se o Bitcoin é o farol e ele sobe, as altcoins tendem a se beneficiar. E um padrão gráfico como este, tendo um rompimento, pode nos levar a faixas bem superiores. A gente tem alvos que seriam muito agressivos se a gente projetasse o rompimento deste triângulo. Tá? De forma padrão, a gente teria que trazer uma performance absolutamente absurda, com um market cap, ou seja, com uma capitalização total de mercado muito elevada, que eu acredito que não é plausível para este ciclo. Mas se a gente olha além deste padrão, nós temos o bom e velho padrão de Cunha com uma tendência de alta no total 3 pela formação de fundos ascendentes. A gente está formando topos e fundos ascendentes e a gente tem esta faixa como uma faixa de resistência. Este padrão sendo rompido também, o que naturalmente vai levar ao rompimento do padrão de triângulo, nos leva com alvos em potencial para o total 3 na casa de 4 trilhões de dólares. Estamos falando de uma valorização bem agressiva para a capitalização total de mercado. E sim, estamos falando de projeções, mas projeções que não são projeções malucas, nem impensadas, muito menos fora de contexto. Quando a gente olha para uma projeção gráfica, para um padrão gráfico, a gente tem que sim colocar o momento que nós estamos na política monetária, o momento de mercado, o momento da dominância e com base em tudo que a gente tem avaliado, eu acho que sim, é plausível que a gente veja movimentos como este, com o Bitcoin seguindo no seu processo de aceleração e apreciação, valorização e a dominância em queda. A gente já explicou isso e a gente vem contextualizando essa visão, porque não adianta, eu não consigo te apresentar uma visão em um único vídeo, a não ser que a gente tivesse umas 6 horas de vídeo para colocar todo o raciocínio e todas as bases de uma forma que você pudesse compreender totalmente. É por isso que a gente cria semanas em que a gente, de fato, apresenta esses conteúdos. E se você não está me acompanhando dia após dia, eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E, é claro, a deixar um like, que ajuda muito o canal a crescer. Por que eu te convido a assistir todos os vídeos? Porque a gente vai atualizando o mercado e vai trazendo uma linha de raciocínio que pode te ajudar a entender o funcionamento do mercado cripto de uma forma muito mais fácil, por assim dizer. E olhando todos os movimentos e construções gráficas, eu vejo que este é um cenário plausível, ele já aconteceu no passado e ele pode se repetir. Então a gente está diante de um movimento que sim, pode ser potencialmente agressivo, o que naturalmente seria também agressivo para os bons projetos, porque aqui a gente está falando da capitalização total das altcoins, mas é claro que não é toda altcoin que vai subir, não é todo e qualquer projeto que vai subir, não é todo e qualquer projeto que vai se valorizar. E sim, na minha humilde opinião, com base, você pode conferir as 3 aulas que estão aqui na descrição desse vídeo, Alt-Season 0, Alt-Season 1 e Alt-Season 2. A Alt-Season é iminente, porque é um movimento de mercado, sentimento de mercado, ganância, euforia demasiada, que marcam os fins de ciclos de alta que a gente tem no mercado. E é também
o responsável pela liquidez de saída dos grandes investidores. Então, quando falam que a out-season não vai acontecer, eu vejo isso como um engano. Respeito a opinião de todos, mas eu entendo que esta é uma visão equivocada. E quando então falam que a out-season já aconteceu, eu também discordo respeitosamente. Por quê? Porque uma out-season, ela tem um movimento específico, que é o fim da alta do Bitcoin, com o pico de euforia máxima com a queda da dominância. Se você entende que o Bitcoin pode se valorizar mais, é porque a gente ainda não chegou na fase mais explosiva para as altcoins. E aí, lembrando do conceito de ser contraintuitivo, da regra de ser contraintuitivo, você, para lucrar, se você tiver, obviamente, essa visão, você tem que comprar quando ninguém quer, não quando todos querem. Este é um lembrete muito importante, que eu acredito que muita gente está começando a compreender, e outros já dominam de forma absurda. É importante que você olhe com atenção e lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra ou venda. Este é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas é importante você entender esses conceitos e buscar ao máximo não ser emocional. E eu sei que é difícil. Eu entendo a dificuldade em tirarmos a emoção quando a gente está investindo. Poxa, eu estou investindo o dinheiro que eu ganhei, que eu conquistei trabalhando. Foram muitas horas de trabalho para chegar nesse ponto. E eu coloco no mercado e eu não posso ser emocional? Realmente. É muito difícil, mas é a realidade. E é por isso que a gente enche os pacovás, a gente fala bastante sobre investimento em conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você entende o risco também. Quanto mais você entende o risco, mais inteligente serão as suas movimentações. As suas movimentações serão até, como é que eu posso te explicar de uma forma bem simples? Elas serão movimentações elas serão tomadas antes dos movimentos acontecerem de forma real. Então eu me preparo. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu me preparo e mais eu traço cenários que podem ser apresentados ao mercado. E aí você cria os bons e velhos planos de investimento, que na minha humilde opinião são extremamente importantes e são a base do que eu faço, são a base do meu sucesso no mercado. Eu sempre busco entender quais são os cenários que o mercado pode nos apresentar. Exercite este tipo de preparação, porque ele faz grande diferença. Mas agora eu não vou mais enrolar. Igual o apresentador do para. Eu vou ser bem objetivo e direto ao ponto em relação às altcoins, porque a gente vai analisar várias delas. Mas, antes de analisar várias delas, eu estou vendo o seguinte. Se você está com uma visão bullish, este pode ser um momento bem interessante para vários ativos. Mas antes de discutirmos sobre os diversos cenários dentro de cada uma das altcoins, eu, obviamente, convido você a participar do nosso grupo geral do Telegram. Lá tem muita informação de qualidade, atualizações. Você tem muita informação em relação à atualidade da seguinte forma. Trump falou alguma coisa, tal movimento aconteceu. Existe um ponto importante de resistência para o ativo X, para o ativo Y. Isto aqui pode desencadear uma alta das altcoins. Isto aqui é perigoso. Fique atento a este cenário, fique atento a este outro cenário. Se você quer estar antenado com tudo que está acontecendo e ainda assim receber diversos insights, participe do nosso grupo geral. Ele é gratuito, segundo o link da descrição. Agora, se você quer investir no seu conhecimento,
ter acesso ao meu portfólio, a todos os meus movimentos, metodologias, planos, suporte 1 para 1 comigo, seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Se você quiser mais informações sobre os nossos grupos, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao clicar neste link, um chat com o nosso time será aberto e basta você enviar um oi e o meu time vai, de forma imediata, te apresentar tudo que a gente, de fato, entrega no Prêmio e Desafio e você vai poder considerar se quer participar ou não. Mas é importante que você entenda o que a gente entrega e entenda se isso pode ser de grande valia para você. Primeiro link da descrição. Agora vamos, sem mais delongas, vamos falar do ativo Render, Ondo, DOT, LDO, IOS, NIR e Ethereum. Vamos falar de Ethereum primeiro, porque Ethereum é um ativo importante para as altcoins. Por quê? Porque ele é um catalisador da atenção e da propensão ao risco. A gente via Ethereum 1 mês e meio, 2 meses atrás, como já era. A gente falou, quando o Ethereum estava lá embaixo, que Ethereum poderia ser o Most Hated Rally. Ele poderia ser responsável pelo Most Hated Rally. O que isso quer dizer? Ele poderia ser o rally, poderia trazer o rally mais odiado. Porque ninguém estava de olho em Ethereum. E a gente inclusive falou de Ethereum na faixa de $2.000. Olha, se o Ethereum romper $2.000, isso pode chamar a atenção do mercado como um todo e demonstrar que existe uma propensão ao risco. E naturalmente isso pode beneficiar as altcoins. Foi justamente o que aconteceu. O Ethereum simplesmente explodiu dentro de uma semana, tá? Mas durante os dias ele explodiu, ele rompeu a faixa de $2.000 e ele foi lá para perto de $2.800. Isso foi responsável por acelerar o movimento de muitas altcoins. E a gente volta para o mesmo ponto. Se o Ethereum ultrapassar esta faixa de $2.800, a gente tem potencial sim para repetir este movimento agressivo para as altcoins, que no final das contas pode desencadear um movimento de rompimento deste padrão, o que seria espetacular também para as altcoins. Então veja como o Ethereum é importante. Se você está de olho no Ethereum como um catalisador de atenção para as altcoins, você pode usar os $2.800. Agora, se você entende que Ethereum é um mega projeto e está buscando exposição, obviamente, se ele romper 2.800 e testar, aqui nós temos uma oportunidade para quem tem uma visão bullish, devo lembrá-lo mais uma vez, e para quem é conservador. Já o cara que tem um perfil agressivo, a gente vai puxar um Fibonacci daqui até aqui, e as faixas de buy zone vão ficar entre 2.200 e 1.900. Ah, eu quero Ethereum, eu tenho um perfil agressivo e acho que Ethereum vai valorizar bastante. Ethereum bate esta área, é a área de buy zone, ou seja, a área de compra para o Ethereum de acordo com a construção gráfica. Lembrando mais uma vez, é para sair comprando qualquer coisa? Não, estude o projeto, avalie o projeto, entenda o que o projeto faz, qual que é o peso que você deve ter deste projeto na sua carteira para que ela tenha equilíbrio. Você tem sim fazer um estudo prévio, não sai comprando qualquer coisa, porque se você compra qualquer coisa, você não faz a menor ideia do que aquilo vale, se está caro, se está barato, se tem potencial para acelerar, se já chegou num ponto que não vai ter mais aceleração. É importante você sempre olhar com muito cuidado antes de colocar o seu dinheiro, certo? Maravilha? Então, Ethereum, máxima atenção. Eu tenho acompanhado Ethereum de perto justamente por isso. Agora, seguindo o nosso estudo, Render. Ah, Render é um projeto de DePIN, o melhor projeto de DePIN do mundo, eu quero comprar porque eu tenho uma visão de que Render vai se valorizar. Obviamente estou colocando como um personagem, não sou eu, Luan, falando isso para você. Mas se você tem essa visão, entenda, não tenho nada contra a Render também, mas se você tem essa visão e tem um perfil agressivo, você está dentro de uma área que pode ser interessante para você comprar. Por quê? Porque a gente tem
ombro, cabeça e ombro. A gente teve o rompimento e a gente está trabalhando para formar esse fundo ascendente. A área de 618 foi atingida. Você tem aí uma área de buy zone entre 4,38 e 3,67 e você está em 3,84. Este acaba sendo um ponto interessante para quem está com perfil agressivo e visão bullish para render. Lembrando, esse é um dos principais projetos de DePIN, que é um setor muito próximo à inteligência artificial. Então, estude o setor de DePIN. Obviamente, se você fizer esse estudo, render vai aparecer para você como um dos projetos base. E se você tiver de olho nele, ele está dentro de uma área de buy zone, de acordo com o gráfico. Você também pode utilizar os fundos como faixa de saída, de pular fora. Por quê? Porque a gente marcou um fundo muito claro para vários dos projetos. Então esses fundos podem ser utilizados como ponto de, opa, vou pular fora do barco. O conservador agora não vai ter jeito, meu amigo. Se você não comprou aqui, se você não comprou no rompimento, você vai ter que esperar 5,50. Por quê? Esse é um pivô de alta acima das resistências. A gente tem uma resistência aqui, a gente tem esse suporte aqui, tá? Mas o conservador vai ter que aguardar uma compra em uma faixa mais elevada. Seguindo, Ondo, a gente está trabalhando em Ondo, que também é um projeto muito forte já no setor de RWA, Real World Assets, ou seja, ativos do mundo real. Ele está diante de um rompimento de um canal de baixa, acelerou e se você tem uma visão bullish para o mesmo, este é um ponto de compra também. A gente tem um ombro, cabeça, ombro feio, bem feio aqui, tá? Batemos em 78,6, uma área extrema, rejeitamos, estamos levemente abaixo da área de 618 e se você tiver um perfil agressivo, este pode ser um ponto de compra para Ondo, que é um dos alfas de RWA. Então fique atento, muita atenção para este ponto aqui. O agressivo é que vai aproveitar aqui. O conservador, talvez um DCA, porque aqui eu não vejo nem um ponto de compra plausível acima deste ponto aqui de 1,13, tá? Então entre 0,95 e 0,84 até 0,80 é campo para o agressivo. O conservador, neste caso, seria um DCA, um Dollar Cost Average, compras escalonadas. DOT, somente para o perfil agressivo. Por quê? Porque a gente está no suporte máximo. A gente tem aqui ó, um ombro, cabeça, ombro inverso. Tem uma área de pular fora aqui como base. E estamos em um ponto interessante para o mercado. Mas aqui é só quem tem um perfil agressivo. Não tem nem como um investidor de perfil conservador considerar este ponto de compra aqui. Só consideraria um ponto de compra acima de 5,30. Quando o mercado fizer isso aqui, tá? Então, fique atento. LDO. Eu tô brigando um pouco com o LDO. Por quê? Porque ele não teve um rompimento total e um teste nessa área. Mas ele está formando aqui um ombro, cabeça, ombro. Não numa área que me agrada, tá? Mas se você tiver um perfil ultra agressivo, então esse já é um perfil ainda mais agressivo. Entender que LDO tem esse potencial de aceleração puxado, que pode ser puxado pelo Ethereum, aí tudo bem, esse pode ser um ponto interessante para você se expor, perfil hiper agressivo. Já o conservador e o agressivo até, eu não vejo cenários oportunos, tá? Então eu olharia para uma área de compra aqui, acima deste suporte e acima deste suporte, que é uma resistência agora, tá? Então acima dessas duas resistências é que poderia fazer sentido, mas no ponto atual é só quem tiver um perfil ultra agressivo mesmo para comprar e considerar que aqui nós temos um ombro, cabeça, ombro inverso,
A gente está testando essa linha de tendência de baixa aqui, que já falhou no passado, tá? A gente teve um rompimento e falhou. A gente está aqui diante de um leve rompimento, poderia falhar, mas aqui perfil ultra agressivo, independente de qualquer coisa, cenário de pula fora 0,60. Seguindo a IOS, para quem está de olho em IOS, estamos em área de buy zone. Quem está de olho em IOS, obviamente, tem um perfil agressivo aqui, é uma área de buy zone. Rompendo esta área, o conservador começa a fazer festa. 0,55. Aqui, agressivo, tem um ponto sim de compra. E NIR. Eu vejo que NIR, para quem está de olho em NIR e quer comprar, este é o ponto se você tem um perfil agressivo. Você vê que a gente acelerou e agora está corrigindo, formando base de preço, pseudo ombro, cabeça ombro, e todo mundo está com o mesmo padrão, tá? Pseudo ombro, cabeça ombro, se sustentando na área de 618, se eu não me engano. Tá aqui, ó, 618 de Fibonacci. Você pode fazer compras escalonadas ou se expor aqui. O stop abaixo de 1,80 seria um ponto de compra para o agressivo. Conservador, linha azul, sem pensar. Tem opção agora? Agora tem opção. O risco-retorno faz mais sentido? Faz mais sentido, muito mais sentido do que algumas semanas atrás. Mas aí você vai ter que definir qual que é o seu perfil de fato. Lembre-se que se o Bitcoin cair, todos esses ativos cairão também. Não esqueça disso. Quem comanda a festa é o farol, sempre. Não esqueça dele. Se você, mais uma vez, gosta do meu conteúdo ou gostou do meu conteúdo, está me assistindo pela primeira vez, já se inscreve no canal. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.